sem dó e na raça. Opina Galo! Opina Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo. Dessa vez vamos falar do jogo contra o Flamengo, sobre a evolução do técnico Rodrigo Santana e também as expectativas para a estreia na Sul-Americana. Vou começar pelo clássico de sábado, né? Ô Stefano, os números da partida, meu querido. O Galo venceu por 2-1, ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 12 pontos conquistados. Contra o Flamengo, o Galo teve 39% de posse de bola, finalizou 5 vezes certo, 6 vezes errado, foram 6 assistências para finalização. O Galo trocou pouco passe contra o Flamengo, foram 197 passes certos e 36 passes errados. No primeiro tempo o Atlético jogou no 11 contra 11, no segundo tempo o Atlético jogou com um jogador a menos, uma vez que o Elias foi expulso. Só critério de curiosidade, no primeiro tempo o Atlético teve 38% de posse de bola e no segundo tempo foram 39%, se não me engano. Aí que eu vou confirmar esse dado, peraí. Quer algum dado no número individual, Diego? Cara, eu queria a participação do Tchará, porque eu critiquei ele muito na rodada passada e aparentemente ele se comportou muito bem nessa partida, né? Tanto que fez um gol espírita daqui. Jogou na veia aquele gol, né? Só corrigindo, aqui no primeiro tempo o Atlético teve 40% de posse de bola e no segundo tempo 37%. O Xará, assistência para finalização, ele deu apenas uma. Fez o gol, que é o mais importante. Nos desarmes, participou uma vez também, com o desarme certo. Não teve muito, nos números ele não destacou muito, não. Foi mais a questão do gol, a importância do gol que deu a vitória ao Atlético. Um gol completamente sem ângulo, né? Foi a única finalização dele também na partida. Nem finalização errada ele tem, pra você ter uma ideia. Só uma finalização certa e o gol. Não tem nada que pode ser mais importante que não, pois tem? Ainda bem que não, né? Então vamos fazer o seguinte. Felipe, resume o jogo pra nós, meu cara. Espetacular, né? O ganhar do Flamengo é bom demais, né? Eu falo que ganhar do Flamengo é correção histórica, né? Tinha que baixar um decreto que o Atlético tem ganhado do Flamengo todos os jogos, pra corrigir a história. Foi um bom jogo. O Atlético até que meio que começou ali, meio que mais. O Flamengo começou melhor, né? Trocando mais passes, chegando mais ao gol, mas o Atlético equilibrou a partida e logo em seguida o golaço do Casares, né? Do erro da saída de bola do Flamengo. Casares que tanto criticado, né? Tanto desconfiança dele, mas ele mostra que nesse elenco e no meio ali ele é o melhor. Ele não tem jogador melhor que o Casares. No segundo tempo prejudicado, né, com a expulsão, mas pra mim justa, do Elias, não tem que discutir. E o Atlético, um golaço do Xará, cara, aquilo ali foi a boa vitória pro Atlético, né, porque em seguida o Flamengo fileirando atacante, no Abel Danu colocar atacante ali, e o Flamengo cruzando muito bola na área, o Atlético cortando todos, aí o Vitor, uma noite espetacular, né? Acho que o uniforme da Lecoq, que relembra 2013, fez muito bem o Vitor, que ele pegou muito, salvou o Atlético literalmente, defesaça inclusive. Foi isso, vitória na raça, com muita superação, porque jogar com um jogador a menos 45 minutos com um time que é muito bom, com muita qualidade, jogadores de muita qualidade, é muito difícil. Então foi superação mesmo, muita raça, muita concentração, que eu sempre falo, né? Futebol, esses jogos de alto nível tem que ter muita concentração, né? Futebol pede muito isso. Então o Atlético teve superação, teve raça, teve técnica, teve estratégia. Foi o melhor jogo do Atlético 2018 disparado, e melhor com o Rodrigo Santana até então. Muito bem. Ô Karine, já que o Felipe resumiu o jogo pra gente, fala um pouquinho do que você achou da partida individual do Casares, o próprio Vitor que ele já citou. Quem que você achou assim que fez uma partida muito boa? E quem talvez destoou um pouco da turma? Você falou aí do Xará, que nos últimos jogos você vinha criticando ele. E teve o Ricardo, que eu também vi assim, nossa, ele tava horrível. Não sei se em termos de número ele foi destaque, mas ao menos eu senti no período que ele ficou assim em campo, né, no primeiro tempo, ele mais participativo, que o que a gente cobrava muito dele também, às vezes não era nem tanto gol, sabe, que ele praticamente não participava de nada do jogo, nada mesmo, era nulo. E
sábado. Tanto é que o primeiro gol surgiu dele pressionando o Rodrigo Caio, a bola resvalou nele, sobrou pro Casares fazer aquela pintura. Individualmente, tanto que na coletiva o Santana falou que ele tinha recebido o prêmio de melhor em campo, e isso era uma prova de que individualmente o time foi tão bem que não tinha como escolher um. Então premiou o treinador e na verdade acabou premiando o grupo. E eu tendo a pensar como ele. O time foi muito bem. Difícil assim você pegar um e falar assim, não, esse aqui foi mal. Até o Ricardo, que tava vindo muito mal mesmo nos jogos, eu achei que em termos de participação foi bem. Ele teve aquele cruzamento do Patrick que ele conseguiu chutar, teve esse lance do gol, e a questão assim de participação mesmo foi o que eu destaquei dele. O Vitor, sem comentários, espetacular. Não achei que foi falha o primeiro gol, de maneira alguma. Rabelo e Hever bem seguros ali. Na hora que o Léo entrou, até fiquei meio com um pouco de receio, porque o jogo tava bem quente, né? E ele, não é que ele tava vindo de jogos assim ruins, mas ele tava dando umas estabanadas. Patrick na lateral esquerda, quem diria? Meu Deus. Agora minha preocupação é o Fábio Santos voltar e tirar ele do titular. Só pra ver como é que as coisas mudam. O Guga no primeiro tempo, acho que ele não foi tão bem, mas no segundo ele cresceu assim, muito bem mesmo. Zé Wellison bem, Elias, não dá nem pra se avaliar direito, né? Porque foi expulso cedo demais. O Casares estava inspirado, e quando ele tá inspirado é aquela, né? Não dá pra segurar. Eu não gostei, na verdade, do Vinícius. Ele entrou e, nossa, que morredeira. Não sei se ele tá pesado, não sei se ele tá acima do peso, não sei. Palavra maravilhosa. Nossa, vocês não conhecem morredeira, não? Não. Mas, enfim, ele entrou, eu realmente não gostei. Na hora que eu vi que ele ia entrar, eu falei assim, não, Santana, por favor, não. Aí ele tava explicando na coletiva que, tipo assim, ele queria segurar a última alteração o máximo possível. Aí, pelo que ele falou, eu entendi que ele ia colocar o Jair. Só que na hora que o Casares pediu pra sair, na concepção dele, tava cedo demais pra colocar outro volante e fechar ainda mais o Galo, que ia chamar ainda mais o Flamengo. Então, como naquela hora o Atlético estava conseguindo alguns contra-ataques, ele achou melhor colocar o Vinícius por, sei lá, passe, por ser mais ofensivo que o Jair, só que aí não deu certo, né? Ele não falou que não deu certo, mas você percebeu que não deu certo. O Vinícius muito assim, pesado, o cara não corre, sei lá o que deu nele. Claramente, mas foi a única coisa, né? Aí ele pegou e, nossa, o Santana, você vê que o cara entende muito mesmo. Não sei se vocês viram a entrevista dele, ele falando que ele percebeu que o Flamengo ia começar a usar as laterais, tanto com os pontas como com os laterais mesmo. Então o que ele queria fazer? Montar uma linha de 5, e por isso que ele optou pelo Adilson, que o Adilson joga melhor em frente à defesa, então seria mais fácil para ele poder formar essa primeira linha. E ele queria colocar o Jair para poder formar a segunda linha, né, de 4. Só que aí ele realmente achou que ia chamar muito o Flamengo colocar o Jair. Eu nem lembro com quantos minutos o Casares saiu. E assim, a estratégia dele foi boa. Eu não sei, uma coisa que eu venho notando nesses últimos jogos do Galo com ele, não sei se é coincidência ou se é alguma coisa programada. O Atlético inicia o jogo mais atrás e nem, assim, de uma forma como se estivesse estudando o adversário. Aí dá a impressão de que iniciou a partida mal, mas de repente começa as coisas a andar. Eu reparei isso contra o Vasco, contra o Santos e contra o Flamengo. Nos 3 jogos, os 3 adversários começaram em tese melhor, mas de repente, assim, parece que o time tava só estudando, não é que tava começando mal, sabe? Então, assim, méritos totais do Santana e todos os atletas muito bem mesmo na partida. Nisso aí eu ia até comentar isso, você adiantou um pouquinho, que é sobre essa questão eu acho mesmo que é isso, do time estudar mesmo os adversários, entender qual que será o ritmo do jogo, né? Porque aparentemente o Atlético é um time reativo, né? Tá na moda falar isso. É um time que vai propor muito jogo e sim esperar o adversário resolver o que quer do jogo para o Atlético se posicionar. E falando em se posicionar, ô Stefano, o que dizer de Patricão na massa, cara? O Patrick jogou com aquela raça que a gente espera
ele, o Flamengo, não estava na posição dele, ele jogou na lateral esquerda e não comprometeu hora nenhuma, né? Não acrescentou na frente, mas atrás fez o feijão com arroz, quando teve que dar bico pro mato, deu bico pro mato, quando teve a oportunidade de sair tocando, saiu tocando, assim, partida muito boa do Patrick. E quem não teve a oportunidade de ver o vídeo da TV Galo com os bastidores, assista, que ele depois da partida, sensacional, a vibração dele no vestiário, a forma que ele comemora a vitória contra o Flamengo, tem uma hora daquele abraço o Guga e fala assim, jogamos pra caralho, velho, jogamos pra caralho. Muito legal o vídeo, vale a pena assistir. Tem um também que é do Breno Galante, que ele tá filmando o Elias, aí o Patrick chega fazendo um alcarcel danado lá. Tem um vídeo também do próprio Breno Galante, que é o Éder Aleixo e o Rui Costa no camarote, né, podemos dizer assim, acima ali do placar, né, os dois comemorando. O Éder até parece que joga uma cadeira lá pro chão, tem assim, meio louco, tá meio alterado o nosso querido ídolo. E, gente, um ponto importante, né, que deve causar prejuízo nas próximas rodadas é a expulsão do Elias. Alguém contesta a expulsão do Elias? Alguém fala alguma coisa? Eu confesso, não pela falta. A falta realmente é passiva de cartão vermelho. Mas até o assessor do Hever até postou isso no Twitter hoje. Tô tanto querendo fazer uma entrevista com o Hever vai me quebra o nariz, não estou pra fazer entrevista com ele. O Hever é fora também. Mas o assessor dele postou hoje no Twitter uma coisa que é verdade. O jogo tinha que ser paralisado na hora que o Hever caiu. Porque foi um choque de cabeça. E todo choque de cabeça é orientação da FIFA. O jogo tem que ser paralisado imediatamente. E não foi. E o Elias só faz a falta porque o René ia passar a bola para um jogador que estava no lugar onde era para o Hever estar, mas não estava porque estava caído. Então o juiz deveria ter paralisado a partida no lance do choque do Hever. E aí, mais alguém? É isso. Acho que o Steph lembrou bem esse lance do Hever aí, que ele cai, não, ele teria que ter paralisado. Acho um absurdo o juiz deixar aquele jogo correr, mano. Quase saiu um gol, né? Ele deu muita sorte que não saiu o gol ali, porque ia ser feio pra ele. É isso, acho que o lance do Elias, a expulsão, ela é incontestável, é pra vermelho mesmo. Ele acertou, mas errou antes, né, de ter parado o jogo. Então, meio que ele errou no primeiro lance, acertou no segundo, mas no geral acaba que ele erra, porque é um lance que não tem como continuar, né? O Hever tá caído, né? Já tinha um choque de cabeça, ele teve outro, caiu, tava tonto, não tinha como aquele lance continuar. É um absurdo. Acho que acaba até por uma punição aí pro Água. Mas é isso. E sobre a arbitragem, gente? No último lance do jogo lá, pra mim que dali foi uma palhaçada, né? Aquela espera toda pra definir o VAR e tudo. Chovendo aí, né? Acontece aquilo ali, né? Um juiz fraquíssimo, né? Nunca que um juiz daquele pode apitar um clássico, porque Atlético Flamengo é um clássico, é o maior clássico fora do estado, né, que existe no futebol brasileiro. É interestadual. Tirando aí Atlético Flamengo, Corinthians e Inter, né? Tem uns outros, mas acho que o Atlético Flamengo é muito maior, porque dos anos 80 era gigante, né? Nos anos 80 o Atlético Flamengo dominavam, tanto que a seleção de 82, se não estou enganado, era praticamente Atlético Flamengo, então você vê tamanho da rivalidade, muito campeonato brasileiro decidido, e não podia ser juiz, tinha que ser o melhor juiz. Então eu sei que agora acabou, né, o sorteio, não tem mais sorteio, né, desde que o Garcia entrou, não é mais sorteio, então nunca podia ser ele, tinha que ser um árbitro bem mais experiente, dos melhores aí do quadro da CBF, não podia ser, né. Acabou que ele foi meio confuso, mas não teve assim um lance que nos prejudicou tanto, né? O lance da expulsão acho que foi correto, mas o máximo é confusão, invertendo algumas faltas, demorando para decidir alguns lances. O critério também, né? Que ele não podia ter dado um cartão amarelo pro Bruno Henrique no primeiro lance com o Luan. Mas é isso, é fraquíssimo. O CBF não decepciona nunca, né? Eu achei horrível a arbitragem dele. Trágica mesmo, assim. Não teve a expulsão do Elias também acho que foi acertada. É um lance parecido com aquele do Mateuzinho no Mineiro. Só que o árbitro foi muito ruim. Teve esse lance do Hever quando ele caiu, que ele não parou. Teve no último lance que o Hever caiu de novo, que ele ainda levantou catando cavaco, que ele tava estirado lá na hora que ele percebeu que o Flamengo tava indo pro ataque, ele tentou levantar e seguir até o final da jogada e o juiz também não fez menção alguma de parar. Teve o lance no segundo tempo já do Guga, que o Arão pisa no calcanhar, no tornozelo dele, ele fica caído em frente ao Bandeira. O juiz manda seguir, a bola sai pra lateral, ele em momento algum, o Guga caído lá,
ele não faz menção de ir lá ver o que tá acontecendo, manda cobrar o lateral, cobra, e nisso o Atlético tava com 9, né? Porque já tinha um expulso. O Guga tava lá fora de posição e ele, assim, realmente foi uma arbitragem horrível mesmo, pra não falar outra coisa. Péssimo, e não prejudicou o Atlético em um lance específico, assim, direto, mas indiretamente, muita coisa ele, assim, interferiu no andamento da partida e prejudicando mais o Atlético do que o Flamengo, né? Acaba que o cara mina o jogo, né? Irrita o pessoal. Como vocês disseram, a questão de inverter falta pra um é amarelo, pro outro não é. Essas coisas irrita e acaba que, né? Se botar aquele amarelo pro Vitor, foi uma coisa assim. Não, claro que o goleiro ia querer fazer uma cera, mas ele não tava fazendo uma cera exagerada, que já ele, como se o juiz já tivesse avisado assim, vou te amarelar. Nada disso, do nada o cara foi lá, tirou um cartão. Eu realmente falei assim, não, pro Galo ganhar hoje vai ser doído, vai ser sofrido. Mas é aquela questão de bastidores também que todo mundo fala, né? Porque quando sai esse juiz, não dá pra aceitar, né, cara? O Atlético Flamengo tem que chegar lá na CBF e falar, filho, esse jogo aqui, esse árbitro não pode, porque não tem experiência, é fraco, esse aqui não, quero esse aqui, entendeu? Então, porque se não esse tipo de coisa acontecer, porque na dúvida ele é pró-Flamengo, sempre, é ruim, vai ser sempre pró-Flamengo, nunca vai ser Atlético, porque é o Flamengo, todo mundo conhece. Então, o Atlético não pode aceitar esse tipo de arbitragem nesse tipo de jogo. Tem que vetar. Atlético Flamengo, Atlético Cruzeiro, Atlético Grêmio, Atlético São Paulo. Velho, é nível FIFA. É nível FIFA. Eu queria falar, o Stefano esteve lá no desfile da Lecoque, né? Essa questão de bastidores é o seguinte. E lá também esteve presente o vice-presidente, um dos vice-presidentes da CBF, que é conselheiro do Atlético, né? Que é o ex-presidente da Federação Mineira de Futebol, que é o Castelar Neto, e junto com ele estava o diretor de alguma coisa lá da CBF também, acho que é diretor de competições, que eu esqueci o nome dele agora. Mas aí, para isso aí, esse pessoal tá, né? Agora, para fazer o nome do Atlético lá, né, cobrar as medidas e etc, né, não tem voz. O presidente só aparece para questionar jogador, né? Porque o Fred deu entrevista na final do Mineiro e apareceu. Aí foi falar alguma coisa de futebol no desfile. Não, hoje é festa. Como se o time tivesse em festa, né? Mas tudo bem. Então assim, cadê a postura? O Dr. Lázaro Cunha lá, o vice-presidente do Atlético agora, também adora ficar no Twitter. Mas e aí? Cadê os profissionais do Atlético para pressionar? Porque a gente, sinceramente, a gente realmente não temos muito acesso aos bastidores. Mas, você não vê nenhuma notícia, nada. Lógico que a gente não quer privilégio nem nada, não. Queremos as coisas certas. Mas, gente, o senador lá do rival, o filho dele é diretor de planejamento, alguma coisa lá na CBF. Tá vindo trabalhar no rival aqui. E aí? Que relação é essa? Então, por que o Atlético não pode estreitar suas relações com essa instituição? Porque também, né, se ela organiza o torneio, ela tem que ser uma coisa direcionada, uma coisa correta. Agora, se o Atlético também não fazer a parte dele, achar que as coisas no Brasil só funcionam no grito, não vai funcionar, cara. Ou você morre e sopra. Olha aí o que o Palmeiras conseguiu com a TV Globo. Vai assinar o contrato. Vai superar o Palmeiras, vai fechar em quase 90 milhões de reais com pay-per-view e tudo. Então aí, por quê? Porque teve força nos bastidores, não é só dinheiro também não, é poder. É lógico que os dois estão associados, mas você também não precisa ter só dinheiro para ter poder não. Porque o rival tá quebrado do jeito que tá aí, olha como é que é a força dos bastidores aí. Então, assim, né, o atleta também precisa tomar um pouquinho de postura, se direcionar e vamos ver como é que vai ser o futuro aí. Falando em futuro, eu queria falar um pouco, o Felipe tinha destacado isso com a gente mais cedo, antes de a gente começar a gravar, sobre o Rodrigo Santana. E eu vou fazer uma pergunta bem direta pra você, Stefano. Efetivo Santana? Hoje eu efetivaria. Por quê? Ele deu uma organização ao time do Atlético que nem o Cuca conseguiu dar. Você pega o Atlético hoje em dia defensivamente, é um time muito organizado. E até igual o Filipão falou, não só defensivamente, um time que os jogadores sabem que vai sair jogando, sabem que vai fazer a cobertura.
Eles têm posições definidas em campo e funções bem definidas em campo. Claro, tem um ajuste ou outro que precisa fazer, mas acho que isso aí também é um pouco de peça. Ele precisa de peças também. Hoje em dia ele olha para o banco e não tem como mudar muito o cenário do jogo. Então eu acho melhor investir em peças para o Rodrigo Santana que investir R$1 milhão no Osório, que vai chegar aqui, vai pedir jogador e você não vai ter como contratar porque você já está pagando R$1 milhão para o Osório. Mas até a próxima capa da camisa 13 vai ser justamente isso do Rodrigo Santana, que ele conseguiu dar essa organização ao time. Igual eu estava comparando hoje o mapa de calor dos últimos 3 jogos do Elias, que ele jogou os 90 minutos com o Rodrigo Santana, e os últimos 3 jogos que ele atuou os 90 minutos com o Levi Coupe. Com o Levi Coupe, é um Elias completamente bagunçado em campo. Tem hora que você tem uma ideia, tem um jogo, se não me engano, não lembro o adversário não, com o Levi Coupe, que ele tem as partes mais quentes dele na partida é na ponta, literalmente ponta direita e na ponta esquerda, ou seja, fazendo as duas pontas. Não tem uma coisa assim, uma coisa muito louca. Aí o jogo seguinte do Elias, a parte mais quente dele em campo já é como primeiro volante. Aí o terceiro jogo é como meia centralizado. Tipo assim, uma coisa muito louca. Com o Rodrigo Santana, você já vê o Elias que ele tem ali o setor do campo que ele atua. Ele pode flutuar de um lado para o outro, mas ele não passa daquele retângulo ali, que é o segundo terço do campo. O famoso meio campo. Ele não sai dali, ele não pisa muito na área ofensiva, mas também não pisa muito na área defensiva e hora nenhuma ele fica aberto pelos lados. Então o Rodrigo Santana consegue fazer isso não só com o Elias, mas consegue fazer isso com outros jogadores. O Fábio Santos cresceu com ele, o Guga cresceu com ele, o Igor Rabelo cresceu com ele. E igual o Filipão também falou, até alguns jogadores do elenco são mais velhos que o Rodrigo Santana, até eles entendem e têm aprovado o trabalho dele. E você, Felipe, o que acha? Se antes a gente falava, talvez, como eu já tinha falado, acho que no outro podcast, tinha falado em grupos, que talvez não era a hora, essa vitória de sábado te faz, sim, não te dá ainda a resposta exata, mas te coloca uma dúvida, né? Ou te bota uma pulga atrás da orelha. Será que, né? Te faz pensar um pouco mais, porque é uma vitória muito grande. Não é uma vitória pequena, é uma vitória grande com muitas circunstâncias. E a maneira do time se postar, a mexida no intervalo, que ele podia, né, ter feito o óbvio, para tirar o jogador e deixar o centroavante lá, né? Que muito fala, não, deixa o centroavante porque ele vai disputar a bola. Não faz o óbvio, né? Ele deixa o Casares, né? E é difícil, é uma questão difícil, eu tava até falando, porque é uma situação do Lag ano passado, né? O Lag que foi tendo bons resultados, foi ficando, né? E a diretoria meio que, agora vamos efetivar, mas depois desmontou o time e demitiu ele ali depois de resultados ruins. Um erro gritante da diretoria. De novo essa situação agora, né? Só que assim, o Rodrigo Santana é um pouco diferente do Larry, porque o Rodrigo Santana é técnico há mais tempo, né? Ele é profissional há 8 anos, igual ele mesmo fala. Foi técnico da URT. Se eu não me engano, ele foi em um campeonato mineiro, ele foi um dos melhores técnicos, ou melhor, não sei. Então já é uma situação que credencia ele. É difícil, eu não tenho essa certeza assim, se efetiva agora ou deixa como auxiliar, traz profissional. Eu ainda não tenho tanta certeza. É uma coisa que, se antes a gente não discutia, agora a gente pode passar a discutir mais, entendeu? Tem essa dúvida agora, depois dessa vitória. Vamos ver contra o Grêmio, contra os outros times, pra ver o que o Atlético pensa também de que é do time. Porque a maneira do Rodrigo Santana parece essa, é um time que é mais reativo, ou um estilo mais Carille de montar time, né? O Atlético quer um outro estilo, um estilo mais ofensivo. Tentar entender também o Rodrigo Santana como técnico primeiro, pra jogar, porque o Atlético não pode ter mais de 6 meses, né? Então é um projeto. Será que eles se inserem nesse projeto? Ou não? Acho que é bem por aí. É confuso, eu confundo muito ainda com essa questão, mas acho que a gente tem um caminho aí. Cara, eu prefiro errar com o Rodrigo Santana do que errar pagando R$1 milhão pro Osório. Eu penso assim. Porque vai chegar um técnico. Tudo bem que o Osório já trabalhou aqui, já tem pelo menos noção de como é o futebol brasileiro. Mas o Rodrigo Santana, vamos supor que ele seja efetivado, ele não vai ganhar mais de 100, 150 mil por mês.
Então acho melhor investir em jogador nesse momento que investir em um técnico. É porque esse Atlético entende que o Rodrigo Santana vai ser o técnico, que o Atlético quer dele, entendeu? É isso. Pô, talvez o Atlético tenha bons resultados, mas talvez o estilo do Rodrigo Santana é uma coisa que lá na frente a diretoria não é isso que a diretoria queria, entendeu? Ou não sei também que a diretoria pensa que quer do futebol do Atlético daqui pra frente. Eu não sei, acho que tem que tentar entender um pouquinho do Rodrigo Santana pra ver se vai efetivar ou não. Competência ele já mostrou que tem, entendeu? Mas ele tem que tentar entender um pouco o trabalho, é como se fosse contratar um técnico de fora. Pô, eu tenho que entender o trabalho desse cara pra implementar aqui. Se é isso que eu quero, eu vou com esse cara até o final. Se não é isso, eu vou buscar uma outra linha, entendeu? O que eu quero pontuar é o seguinte: a gente meio que colocou o Santana como um técnico defensivo, certo? Mas nós temos que entender o seguinte: ele tem 8 anos como técnico, mas pegou equipes de nível de investimento menor, como você já citou a questão da URT. Como é que é o esquema da URT? São jogadores que querem se mostrar para conseguir um bom contrato no futebol paulista, no futebol mineiro, no futebol carioca, e pronto. E não tem recursos para pagar um jogador com grande qualidade. Agora, eu queria pontuar o seguinte: o Largue, nessa situação, tinha mais chances de perder jogadores para o mercado do que eu acredito que o Atlético tem hoje nessa parada da Copa, com o Rodrigo Santana. Então, assim, talvez a gente também faz um desenho de técnico, né? Um estilo Carille, um estilo Filipão, Tite, etc e tal. Mas a gente não soube ainda ver a reação desse cara com mais uma peça de qualidade no meio de campo, mais ali um cara para auxiliar o Casares, para auxiliar o Ricardo Oliveira. Ou seja, se você traz 2 caras ali, um atacante e um outro meio de campo, por exemplo, para jogar junto com o Elias Casares, por exemplo, né? Você faz ali, igual ele tá atuando no 4-1-4-1. Você põe um volante ali, o Adilson ou o Zé Welles. Você põe o Luan ou o Giovani pela direita, porque na minha opinião colocar o Luan no meio tá fudendo com ele, por mais que ele se esforce e tudo, não dá. Então você põe Luan ou Giovani pela direita, você tem Elias e mais um meia, né? Aí você solta o Casares para disputar a posição com o Ceará, por exemplo, na ponta, para circular em campo e tal. Aí você tem Elias, Natan e mais um cara para chegar e ser titular ao lado do Elias ali no meio de campo. Então, peraí. Então você já tem um time mais encorpado. Você ganha mais 2, 3 peças para o seu banco de reservas também, né? Então, assim, como é que esse cara pode trabalhar a qualidade? Porque a gente destacou como que o Guga e o Fábio Santos participam mais. A gente questiona a fase ruim do Fábio Santos, sim. Mas evidentemente ele cresceu de produção, aliás, de participação, podemos dizer assim, como o Patrick também cresceu agora atuando pela esquerda, né? Não é só o Patrick que desenvolveu esse dinamismo pela esquerda do nada, assim, bateu uma luz sagrada no Patrick e resolveu jogar a bola. Não, evidentemente tem um esquema ali que favorece a participação dos alas, né? Ou seja, então peraí, nós já temos uma participação dos alas que em tese o técnico meio ofensivo, que era o Levi Coupe, né, que não deixava os caras soltos para jogar, não tinha. Então, às vezes o problema é realmente as peças. E como o Stefano falou, eu também concordo. É a questão do você errar com o Rodrigo Santana é melhor do que você errar com um técnico renomado, porque aí você já vai ter atirado. Aí quando você atira, mano, ou o tiro sai pela culatra, você faz o gol. Só a gente falando aqui, como o Felipe citou, que ele trabalhou em times menores, só para trazer aqui o currículo do Rodrigo Santana, para quem não conhece. Ele começou a carreira como técnico em 2010 no Camboriú. Em 2011 ele foi para o Pinheiros, também de Santa Catarina. Em 2012 ele desistiu de ser técnico, virou assistente, foi assistente auxiliar técnico, né, no Uberaba. Depois voltou a ser técnico de novo ainda em 2012 na Portuguesa Santista. Ainda em 2012 trabalhou no União Suzano também como técnico. Em 2013 ele voltou a ser auxiliar técnico, dessa vez no Grêmio Barueri. Em 2013 e 2014 ele trabalhou como técnico do Sub-20 do São Carlos, que é um clube do interior de São Paulo. De 2014 a 2016 ele foi técnico do Juventus de São Paulo. Em 2016 ele voltou para Minas e desde então não saiu mais. Em 2016 ele trabalhou no Uberaba. Em 2017 e 2018 ele trabalhou na URT.
Em 2018 ele chegou para ser técnico do Sub-20 do Atlético e agora está aí atualmente como técnico interino do Atlético. Deixa eu dar um pitaco rapidão, só concluir uma coisa, talvez não tenha sido tão claro no que eu falei no meu comentário. Tipo assim, o resultado do sábado, ele não é tipo assim, determinante para o fico ou permanência do Rodrigo Santana como técnico ou não. Tipo assim, ele é um resultado que te faz pensar. O que a diretoria tem que olhar esse resultado e falar, pô, tem algum cara especial aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara, vamos sentar e vamos tentar entender esse cara como técnico. Pô, esse cara pode dar isso, isso e isso. Com alguns jogadores que ele pedir, ou características que ele pedir, pô, ele pode me dar esse estilo de jogo, ele vai me dar isso, a longo prazo o time vai jogar assim, assim, assim. Pronto, é tentar entender. Se a diretoria entender que aquilo que o Rodrigo Santana pode dar isso e é isso que ela quer, ela é efetiva. Não avaliar só pelo resultado. Ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio, beleza, pelos resultados, pouco importa o estilo de jogo, pouco importa como o time tá jogando, vamos efetivar pelos resultados. Aí quando chegar lá na frente, três derrotas, porque esse campeonato brasileiro acontece, lá na frente o Atlético não vai ficar 38 rodadas jogando bem ou vencendo todos os jogos. Lá na frente, quando chegar 3 rodadas ruins, questionar e mandar embora, igual tem acontecido. Não, a diretoria do Atlético tem que fazer diferente do que fez com o Largue. Sentar, avaliar, é isso que eu quero, com esse cara aqui que tá aqui, pô, é isso que ele vai me dar. Tentar entender. Se o Atlético entender que o Rodrigo Santana não é o momento, que não é isso que o Atlético quer, vai buscar outro profissional no mercado. Se não, é tentar avaliar, nem pelo salário, tudo. Tem que avaliar o trabalho, que o cara pode dar a longo prazo. É isso. E só para completar o que o Stefano tá falando, primeiramente, Stefano, ele não ia vir para ser o técnico do Sub-20, né? Ele veio pro Atlético para ser coordenador da base, assim, em termos técnicos da base, um trem assim. Isso mesmo. Aí ele assumiu o lugar de um técnico do Sub-20, que quando o Ricardo Rezende saiu, o Canela, se não estiver enganado, né, que era o técnico do Sub-15, foi pro Sub-20, e aí não deu muito certo, passaram o Rodrigo Santana pro Sub-20. Então vamos caminhar pro final, né? O Karine, nós devemos ir, né, já estão lá, podemos dizer assim, né? Hoje é segunda-feira. Amanhã teremos o Atlético e como é que fala o nome desse time aí? União La Calera. Seu espanhol tá em dia. O que esperar do Atlético reserva, né, praticamente, né? Qual que é a relação do time, Stefano? Você tem aí pra nós? Tem sim. Os jogadores selecionados foram... Alguns titulares foram poupados, né? Da relação, então... Os relacionados são Cleiton e Michael, ou Maicon, não sei como é que fala o nome dele. É Michael ou Maicon? Sempre fica essa Acho que é Michael. Então, Cleiton e Michael. Para as laterais, Guga, Patrick e Hulk. Para a defesa, Léo Silva, Igor Rabelo e Iago Maidana. No meio campo foram relacionados Adilson, Jair, Lucas Cândido, Natan, Elias, Terence, Bruninho e Daniel Penha. E para o ataque, Xará, Maicon Bolt, Alejandro e Papagaio. Tendência que o Atlético entre em campo com Cleiton, Guga, Léo Silva, Igor Rabelo e Patrick, Adilson, Jair, Natan, Elias, Xará e Alejandro. Tendência, né? Não há como precisar que time que vai entrar, porque pode ser que pouco mais jogadores, por exemplo, deixe um Elias no banco, apesar que o Elias está fora do jogo contra o Grêmio, então o Elias deve jogar mesmo. É só fazer um adendo aí. Essa suspensão do Elias é automática do jogo, uma coisa assim, você sabe? A princípio, um jogo só e tem um julgamento no STJD para ver se... Aí o julgamento vai ser lá contra o Corinthians, lá em Itaquera, vamos postar? Vai esperar um jogo decisivo, né? Sempre é assim. O Felipe, time reserva, né? O que esperar de Alejandro, Natan e companhia? Vou passar essa pergunta pra minha querida Karine. Você já perguntar pra ela? Aí o Stefano foi falar dos relacionados. Assim, eu acho que eu entendo o pessoal porque tá indo com o time reserva e vai associar isso ao ano passado. Eu particularmente entendo já o que vai fazer amanhã, porque sábado o jogo foi muito desgastante. Eu realmente não acho que você colocar um Luan ali, ele ia conseguir entregar tudo. O Ricardo, tudo bem que ele jogou ali só 45 minutos, tem já no final de semana jogo contra o Grêmio lá. Então assim, eu realmente acho que com o que tá mandando,
dá para fazer um bom jogo. Se não ganhar, dá ao menos para conseguir um empate e decidir a vaga aqui. Agora sim, o ano passado não, foi um time reserva do reserva e realmente estava assim, claro que estava abrindo mão. Mas nesse ano eu já vejo de outra forma, por isso, pelo jogo anterior, por ser poucos dias depois, pela viagem. E eu realmente acho que com o que o Atlético tá mandando, dá sim para fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo. Ô Felipe, nosso glorioso Alejandro vai brocar ou não vai? O cara tá na fase boa, né? Tomara. Eu não faço nenhuma ideia como é que esse time joga, como vai ser o jogo. Tomara que o Leandro meta um gol aí. Acho que gol fora na Sul-Americana vale, né? Então vai ser importante fazer o gol lá. Parece que o técnico deles foi analista de desempenho do Sampaoli, do BKSS, e ele é da escola do Bielsa, né? Aparentemente. Se ele, em teoria, eu também não conheço, teve gente que destrinchou esse time do Chile, e o Tlas, por exemplo, ficou vendo o vídeo desse time do Chile aí, acho que umas 2 horas. Tem doido pra tudo, né? Aí falou algumas qualidades do... Eu fiz essa loucura também, aproveitei que o DAS deixa os jogos disponíveis no YouTube, assisti os 2 jogos deles contra a Chapecoense. Time que força muitas jogadas pelo lado direito do ataque. Em casa. Fora de casa, não ofereceu perigo não, viu? A Chapecoense aqui é um time também meio limitado, mas fora de casa não ofereceu perigo não. Aí é a gente saber proteger esse lado aí. Patrick vem numa sequência positiva, né? Vamos ver. Mas se ele for dessa escola do Bielsa, né? Podemos dizer que o time gosta de ter a bola. O Atlético, até o momento, é um time que gosta de reagir, né? Como eles vão jogar dentro de casa, a tendência é que eles tenham maior posse de bola. Mas vamos ver o decorrer do jogo. Algum acréscimo, Felipe? Não é isso mesmo que falaram. Stefano? Eles têm 3 jogadores conhecidos. Tem o Vilches, que jogou no Atlético Paranaense em 2015 e 2016. O Walter Bol, que jogou no Vitória ano passado, e ele pertence ao Boca Juniors, está emprestado para eles. E o Isnaldo. Ele é irmão do Gustavo Bull. Isso. E tem o Isnaldo. Sabe onde que o Isnaldo estava? Em 2013? Lá no... Acho que eu sei onde que é, fala aí. The Old Boys. Exatamente. Pensei nisso. É ele ou o Arsenal? Eu pensei em um dos 2. O nome era... Concluir, só para complementar o que você falou sobre a posse de bola deles, no jogo que eles atuaram em casa contra a Chapecoense na Sul-Americana, eles tiveram 67,5% de posse de bola. E no jogo da volta, na Arena Condá, eles tiveram 37%. É um time que finaliza muito pouco. Em casa finalizaram 8 vezes, 3 certas, 5 erradas, mas trocou muito passe. 502 passes certos, mas também errou muito, 40 passes errados. E fora de casa, 3 finalizações, 1 certa, 2 erradas, 125 passes certos e 36 passes errados. O time que erra bastante passes, então se forçar, acho que dá. Demorou. Vamos fechar então com o placar para amanhã. O Karine, seu placar. Seguindo ali a Rodrigo Santana, bora de 2-1. Felipe. 1-0. Stefano. 2-0. Alguém quer perguntar pra mim ou eu posso fazer? Qual o seu placar, Diegão? 1-1. Você é o único pessimista aqui, caramba? Provavelmente. Então é isso, gente. Vamos encerrando. Só lembrar o seguinte, antes de encerrar o programa, que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, né, o Pina Galo Debate, que tá bem interessante, está entrando pessoas novas, o debate está fluindo. Então quem estiver ouvindo esse podcast tem interesse em participar do Opina Debate, é só entrar em contato com o Twitter nosso, de qualquer um de nós, né, tá lá, ou no @opinagalo_. Eu estava disponibilizando o link do grupo no Twitter. Só que teve uma cambada de retardado, torcedor do Cruzeiro lá, 2 pessoas que entraram pelo link, fizeram uma graça lá, a gente resolveu extinguir o link e vai ser só por indicação ou colocando o nome colocando o número nas nossas postagens, beleza? Fique assim então. Alguém quer fazer algum comentário? Desculpa, Breno. Muito bem lembrado. Diretor, fica com Deus. Tá? Não reclama muito da gente.
Não corta essa parte, deixa aí pra todo mundo saber que a gente falou muito hoje. Ô Stefano, encerra pra nós. Encerrar, agradecendo todo mundo que ouviu até aqui. Saudações alvinegras e bora Galo, vamos firme nesse brasileiro aí, e firme na Sul-Americana, e firme na Copa do Brasil, ganhar tudo que tiver pela frente. Exatamente, Bora, Karine. A Karine já foi dormir. Eu não entendi o que você tava falando, né, uai? É só isso mesmo, gente. Então, vamos encerrar. Fiquem com Deus e nunca se esqueçam. Aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!